Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fábio Forte, sou gerente de vendas da Codinter e estamos aqui para apresentar mais um evento da série Pergunta-me Tudo, né, que a Codinter vem fazendo já aí há algum tempo. Para nós aqui do Brasil, um prazer muito grande, porque é o primeiro evento que nós estamos realizando da série Pergunta-me Tudo em português, né? Nós já realizamos eventos em espanhol e inglês, né, para clientes de língua espanhola e língua inglesa, e nós estamos aqui com o primeiro evento em português, né? Então, para nós é bastante satisfatório, estamos muito felizes com esse evento, né? Nós hoje vamos apresentar a série Pergunta-me Tudo sobre furadeiras de base magnética, e para isso contamos, né, temos o prazer de contar com o nosso colega, o Eduardo Costa, que é gerente de vendas da Steelmax. Eduardo é um engenheiro mecânico aí com bastante experiência, com mais de 10 anos de experiência em soldagem e corte, tendo já trabalhado em algumas empresas do segmento, como Lincoln, Miller, e agora na Steelmax, trabalhando com foco sempre aí no desenvolvimento de negócios, por meio de análise de dados, para melhorar os processos de fabricação, aumentar a produtividade e reduzir os custos, né? Que no final é o que todos querem, né? Então, hoje, dando início aí, né, eu gostaria, Eduardo, se fosse possível, de você falar um pouquinho sobre Steelmax, antes da gente depois entrar já diretamente nas perguntas. Acho que está sem o som. Sim. Perfeito. Obrigado, viu, Fábio, pela introdução. Eu trabalho aqui com a Steelmax, que é uma empresa americana, fabricante de alguns equipamentos, algumas linhas, né? A que a gente vai introduzir aqui hoje são as furadeiras de base magnética, seus acessórios e consumíveis. Além disso, a gente atua forte na parte também de mecanização, automação de solda e corte, e preparação de chapas e tubos com uma linha de chanfradeiras e biseladoras. Esse é o foco principal da Steelmax. E ela está presente no Brasil através da Codinter como um distribuidor oficial. Perfeito. Pessoal, como é um evento Pergunte-me Tudo, então nós estamos ávidos por receber as perguntas de vocês, né? O que vocês tiverem de perguntas a fazer, levanta a mão, querendo falar, pergunta, ou então coloque, por favor, suas perguntas aí no chat, né, que eu vou transmitir aqui as perguntas para o Eduardo. Eduardo, até para dar início eu já tenho aqui uma pergunta que veio durante o período que a gente estava apresentando, promovendo aí o evento. Bacana. Então, é o seguinte, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: quais as principais vantagens em se perfurar com uma furadeira de base magnética? Bom, vamos lá. Existem uma série de vantagens, tá, Fábio? O difícil é até ver por onde começar elencando elas, tá? Eu vou aproveitar, compartilhar minha tela aqui com vocês, onde eu tenho a apresentação. Quero começar respondendo essa pergunta, mostrando um pequeno vídeo que eu encontrei na internet, tá? Temos aqui em uma oficina, né? A pessoa fazendo uma furação numa posição aí horizontal, né? Então, uma posição meio difícil de se perfurar, em teoria. E ele adaptou uma ferramenta que ele tinha lá na empresa dele para fazer essa perfuração, tá? Obviamente, o nível de dificuldade aí é tremendo em posicionar o equipamento, fixar e fazer essa furação. Então, já começo dizendo que uma das vantagens de uma furadeira de base magnética é a praticidade em realizar uma perfuração utilizando a furadeira de base magnética. Não é necessário fazer nenhuma peripécia aqui para a gente perfurar, enfim, nessa posição, por exemplo, tá? Além disso, além da facilidade do uso da ferramenta, a precisão dela, tá? Quando a gente faz uma perfuração, qualquer posição, né, a gente vai ter uma perpendicularidade da furação contra a superfície da chapa. O acabamento dessa perfuração também é muito superior a outros processos também de perfuração, tá? Um terceiro e último fator aí, vantagem que eu colocaria para terminar de responder, para ficar também conciso, tá?
eu colocaria como custo. O custo de se perfurar com uma furadeira de base magnética, ela e usando uma fresa, uma broca anular, é uma fração do que a gente encontra em outros processos ou em outros equipamentos, tá? Então, eu colocaria essas três vantagens: a facilidade em utilizar uma furadeira de base magnética e ter acesso a ela, uma ferramenta relativamente econômica, tá? A qualidade da perfuração, o acabamento, né? A precisão dele. E, por último, aqui, o custo, tá? O custo, vamos dizer, né, reais por perfuração, um valor bem atrativo. Então, para responder de forma concisa, eu colocaria esses 3 pontos como sendo as principais 3 vantagens de uma furadeira, de se perfurar com uma furadeira de base magnética. Ok, excelente, Eduardo. Nós temos aqui uma pergunta, né, chegando aqui pelo chat. Quais são, assim, se você puder resumir, assim, concisa, quais são os principais processos que utilizam esse tipo de equipamento? Acho que se refere aí aqui onde a gente poderia usar as furadeiras de base magnética. Sim, olha, Fábio, as furadeiras de base magnética podem ser usadas em uma diversidade de indústrias, tá? Fabricantes de aço, em aço estrutural, fabricantes de reboques, reparação de pontes, né? Enfim, eu até coloco no final aqui desse slide, toda e qualquer empresa que possua alguma parte de fabricação metal-mecânica. Por quê? Não só em clientes que fabricam estruturas, né? Por exemplo, um galpão, ou então eu tive em Florianópolis faz pouco tempo, né? Lá a gente tem uma ponte metálica. Então, olha a quantidade de perfurações que a gente tem para montar essa estrutura, né? Mas, de uma forma geral, todo e qualquer cliente que está envolvido no segmento metal mecânico, que fabrique, seja uma estrutura, um equipamento, ou faz reparação, né? Manutenção, em algum momento do seu processo ele precisa perfurar. Então, a furadeira de base magnética é uma ferramenta muito versátil e, em realidade, toda e qualquer empresa do segmento metal mecânica pode se beneficiar de ter uma ferramenta dessa disponível. Perfeito. Ok. Nós também temos uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, é sobre a questão das espessuras, né? Se existe uma espessura mínima ou máxima para se perfurar com uma furadeira de base magnética. Perfeito, perfeito. Essa é uma boa pergunta, tá? E sim, tá? Existe uma espessura mínima para a gente perfurar, tá? Eu vou até aproveitar e entrar aqui, só para o pessoal já ir visualizando, né? Temos aqui, pegar essa foto, a gente tem uma chapa, uma determinada espessura, a furadeira de base magnética, na verdade, ela tem um eletroímã, onde vai se aderir, através do magnetismo, né, à chapa. As furadeiras de base magnética da Steelmax possuem um recurso de segurança, onde no eletroímã, se a gente não tiver trabalhando uma espessura mínima, né, no caso, vou colocar a furadeira, a primeira da nossa lista, né, a D1, que ela pode perfurar até 36 milímetros de diâmetro por 2 polegadas de espessura, mas a espessura mínima, estamos falando de 6 a 8 milímetros, tá? Então, vamos supor que eu vou perfurar uma chapa de 3 milímetros. É muito pouco, né? O eletroímã, ele vai, através desse sensor, ele vai sentir que não temos essa espessura mínima de trabalho e não vai permitir, ou seja, que o motor vai partir, mas quando a gente tira o dedo do botão, ele se apaga, justamente mostrando que o equipamento está sano, está funcional, porém não vai permitir uma operação insegura, tá? Então, existe sim, dependendo do modelo, uma espessura mínima de trabalho que tem que ser respeitada, tá? E por que tem que ser respeitado, o Fábio? Por uma questão de segurança, né? Se a gente não tem uma aderência correta da base magnética numa chapa, a hora que a gente começar a perfurar, pelo esforço de corte, essa ferramenta, o eletroímã pode, né, a furadeira pode saltar, pode se mover, causando aí, né, até um acidente de trabalho. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração e o bom, um dos recursos, né, que a base magnética da Steelmax tem é justamente esse sensor para evitar o seu uso indevido em baixas espessuras. E só fazer um adendo, né, existe uma furadeira específica para baixas espessuras. Se a gente quer perfurar pequenas espessuras, né, 3, 2 milímetros, enfim,
existe um modelo especial para pequenas espessuras, tá? Isso é até uma coisa que eu mesmo ia te perguntar quando você falou sobre o eletroímã e tal, tudo, quando fosse espessuras muito finas, né? Então, nós temos uma opção para isso. Uma outra pergunta que nós temos aqui é a seguinte, é se existe algum estudo de durabilidade das fresas, né? Por exemplo, quantos furos daria para ser feito em chapa de uma determinada espessura com uma específica fresa? Certo. Vou aproveitar já fazer uma explicação, né? Qual que é o tipo de fresa, qual que é o tipo de consumível que as bases magnéticas podem usar. Já indo direto ao ponto, a base magnética ela vai usar dois tipos de brocas, tá? Uma broca helicoidal, que é o que a gente está vendo aqui na foto da esquerda, onde ela vai consumir, ela vai perfurar, né? Vai desgastar, então, todo o material interno do diâmetro, vamos supor aqui, vamos perfurar um diâmetro de 50 milímetros. Enquanto uma broca anular, uma fresa anular, ela perfura somente o perímetro externo aqui da chapa, né? Então, a gente pode ver que no desenho aqui, né, o que está em azul aqui, azul, cinza, não vejo direito aqui na foto, mas na foto da direita, da broca anular, a gente está perfurando, está desgastando, né, muito menos material do que uma broca helicoidal. Então, vamos lá. Tem um ponto interessante aqui, Fábio, que é quantas perfurações eu consigo fazer com uma broca, né? Que basicamente foi essa a tua pergunta, eu estou já abrindo o leque e respondendo até um pouco mais abrangente. A broca anular, ela tem, bueno, a depender do diâmetro, ela tem muito mais dentes de corte, enquanto uma broca helicoidal tem apenas 2, tá? Então, ela vai conseguir perfurar muito mais furos, né, realizar muito mais furos do que uma broca helicoidal e também em menos tempo. Por quê? Ela tem mais dentes, então vai levar mais tempo a desgastar todos esses dentes, né? E ela faz isso de forma muito mais rápida, tá? Eu poderia parar aqui a pergunta, mas eu vou um pouquinho mais adiante, Flávio, me permita. Se a gente vai perfurar muito menos material, porque o material do centro a gente não vai nem tocar, né? A gente vai fazer isso de forma muito mais rápida, né? Menos tempo para a gente produzir, né, uma certa quantidade de perfurações. O custo com energia elétrica e mão de obra também vai ser menor. Se a gente consegue perfurar mais em menos tempo, a gente vai ter uma economia, tá? E, bom, eu quero um número, né? Eu quero saber quantas perfurações eu consigo fazer com uma broca, tá? Vamos colocar aqui um caso para a gente ter uma base, tá? Vou pegar uma chapa de 1 polegada, maço carbono A36, um material bem comum aí na indústria de estrutura, tá? A gente pode conseguir, Fábio, tirar mais de 250 perfurações por broca, tá? Isso é uma média, tá? Por quê? É muito comum a gente ver diferentes tipos de uso. O pessoal que força mais na hora da perfuração, força menos, consegue tirar 300, 400 perfurações de uma broca, e o pessoal que em 50 perfurações já matou o fio de corte da ferramenta. E nas brocas de aço rápido, a gente pode reafiar, tá? Então, o número específico é difícil de dizer, porque vai depender do uso de cada empresa, mas seguramente a broca anular ela vai ser mais rápida, mais produtiva e econômica do que uma broca helicoidal. Perfeito, perfeito, já deu para dar uma boa ideia, Eduardo, excelente. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. Vamos lá, pessoal, vamos mandando pergunta. Estamos vendo aqui, ok, mais uma pergunta aqui. Uma furadeira de base magnética, ela pode perfurar em qualquer posição? Né? Quais são se existe alguma limitação, sim, qual seria essa limitação em termos de posição? Certo. Vou voltar aqui, né? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, a gente estava tentando fazer uma furação na horizontal. Basicamente, a furadeira de base magnética, a gente tendo uma superfície adequada para instalar a furadeira, a gente pode trabalhar em qualquer posição, Fábio. Seja ela na posição plana, na horizontal, inclusive na sobrecabeça. Até, né, mostrando aqui, né, essa foto central, a gente vê que temos uma tubulação. A tubulação, obviamente, ela é curvada, é uma superfície plana para assentar o eletroímã, né? O que complicaria a vida da furadeira de base magnética.
mas através de um acessório aqui, ó, a gente consegue criar uma plataforma e fazer perfuração numa superfície, inclusive, de um tubo, né? Então, assim, a gente pode sim trabalhar em qualquer posição. Agora, qual que é o ponto-chave, Fábio? Em trabalhar fora da posição, na posição horizontal e na posição sobre cabeça. Nas fotos aqui, não dá para a gente ver direito, né? Na verdade, está até faltando esse detalhe da furadeira. Quando a gente trabalha fora de posição, sempre, Fábio, sempre. Deixa eu ver se essa aqui parece que tá. Tem. Usar uma cinta, isso vem incluído no equipamento, tá? Vem incluído na caixa, a hora que você abre a caixa do equipamento, tem uma cinta de segurança. Então, vamos supor que a gente está trabalhando aqui, né? A pessoa está, inclusive, em cima aqui de um andaime, fazendo um trabalho em altura, e, por qualquer razão, corta a luz, corta a corrente, aí na empresa, né? O eletroímã, obviamente, vai deixar de funcionar e pode se desprender e cair ao solo. Tá? Então, é muito importante, quando a gente for trabalhar fora de posição, sempre trabalhar com a cinta de segurança ou uma corrente de segurança. E, por último, a questão da lubrificação. Tá? O líquido, quando a gente está trabalhando na posição plana, você pode ver que tem aqui um líquido escorrendo, né, para fazer a lubrificação e resfriamento da ferramenta de corte, da broca. Tá? Agora, quando a gente está na posição sobre cabeça, obviamente o líquido não vai subir, né, por vontade própria. A gente tem que trabalhar com uma garrafa pressurizada, para que o líquido seja alimentado, né, na vertical ascendente, nesse caso. Ok, Eduardo. Até aproveitando isso que você está falando de posições tal, você falou sobre o acessório. Tem uma Uhum. pergunta aqui também que talvez complemente um pouquinho esse assunto, que é quais outros equipamentos, acessórios que a gente pode utilizar além da base magnética para realizar perfurações? Bom, existem várias outras formas de se realizar a perfuração, tá? A gente pode até equipamentos que não foram projetados, vamos dizer assim, por exemplo, um plasma, um oxiporte, a gente também pode realizar uma perfuração com esses outros processos, né? Mas, deixando isso de lado, vamos falar somente aqui de ferramentas. A gente tem outros tipos de furadeiras, né? Uma furadeira radial, uma furadeira de pedestal, ou aquela mesma furadeira que a gente usa na nossa casa, né? A gente pode pegar essa furadeira, através de uma broca para metais, e realizar uma perfuração, tá? Aí, de novo, né? Acho que foi a primeira pergunta, qual que era a vantagem de se utilizar a furadeira de base magnética em comparação a essas outras ferramentas? A vantagem de usar a base magnética justamente é a praticidade dela, a facilidade em lidar com esse equipamento. Por exemplo, aqui a gente tem uma furadeira de pedestal, que é justamente esse equipamento que o cidadão pegou e tentou adaptar para fazer uma furação na horizontal, né? Essa ferramenta ela está desenhada, ela está projetada para trabalhar somente nessa posição. Ela é um equipamento estacionário, né? E se a gente pensar então aqui numa furadeira radial, olha o tamanho desse equipamento, olha o, né, assim, tu tem que trazer a peça até o equipamento. Não tem como você pegar essa furadeira radial, levar ela a campo, tentar realizar um trabalho, né, em campo de perfuração. Tá? E além do mais, obviamente o investimento no equipamento desse ou a furadeira pedestal também é muito maior. Tá? Ok. Temos mais aqui algumas perguntas, por exemplo, com relação a consumíveis, né? Quais consumíveis estamos falando quando a gente está falando de furadeira de base magnética, né? Quais são os consumíveis que são utilizados nesse tipo de equipamento? A gente tem o equipamento e orbitando em volta do equipamento, da furadeira, a gente tem o que é consumível e também o que é acessório, né? O consumível, o próprio nome já diz, é o que vai ser consumido, são o quê? São as brocas, tá? Como eu já comentei, a gente pode usar dois tipos de brocas nas furadeiras de base magnéticas, a broca helicoidal, né, ou a broca anular. Esses são os consumíveis da furadeira de base magnética. E eles são, aqui tem uma foto melhor para mostrar, olha cá. Isso aqui é uma broca anular, tá? Uma fresa anular. A gente tem a broca em si, tem um pino piloto, que ele vai inserido aqui no centro da broca, né? E ele tem duas funções, esse pino piloto, tá? Ele ajuda você a centralizar a broca onde você quer realizar a perfuração,
tá? E também faz o acionamento do líquido refrigerante. A hora que a gente começa, né, a baixar aqui a broca, ela entra em contato com a chapa, esse pino ele é forçado para cima, permitindo a passagem do líquido refrigerante que é alimentado por dentro da fresa, tá? E, bom, essas brocas, o Fábio, elas são também fabricadas aqui pela Steelmax e vendidas em diversos diâmetros, tá? Diversos diâmetros, se não me engano, parte de 14 milímetros até 150 e tantos milímetros de diâmetro, de 1 polegada de espessura até 4, 6, 8 polegadas de espessura, né? Estamos aí já falando de brocas especiais para grandes espessuras. E a parte do consumível, que eu queria comentar aqui, que também, né, existem acessórios, tem lá, bom, um acessório para tubulação, né, que a gente viu, né, para a furadeira assentar em cima de um tubo, mas também as furadeiras da série Pro, né, elas podem fazer rosca. Então, veja bem, um equipamento que faz furação, alguns deles, não é toda a linha Steelmax que faz, somente a família Pro, a série Pro, a gente pode fazer rosca, tá? Então, o consumível aqui seria, no caso, um macho, né, de diferente diâmetro, para fazer rosca até M40, cadê aqui a D500, é a nossa maior modelo, até uma rosca M42 a gente consegue fazer com as furadeiras base magnética, tá? Então, consumíveis seriam o quê? A broca anular, né, a broca helicoidal e a ferramenta aqui de macho para fazer rosca. A gente pode considerar também o líquido refrigerante como consumível aí, ou não? Sim, sim. Na verdade, até um ponto essencial aí da perfuração é o líquido refrigerante. Bem lembrado, Fábio. De fato, aqui nenhuma foto está saindo com a... Aqui, ó. Deixa eu voltar atrás. Principalmente essa aqui, ó. Vamos lá. Você vê que tem um reservatório, né? Esse branquinho aqui, ó, é um reservatório de líquido refrigerante. Então, 100% das perfurações, sim ou sim, Fábio, você tem que usar o líquido refrigerante para justamente lubrificar e refrigerar a broca. E isso é considerado um consumível também, tá? Um detalhe importante, pessoal, isso serve não só para as furadeiras Steelmax, mas para todas. Isso é uma recomendação que a gente faz, tá? Mas que todos deveriam utilizar. Utilizemos líquido refrigerante à base de água, tá? A Steelmax tem o líquido refrigerante dela, né, que é solúvel em água, justamente para não agredir o meio ambiente, mas também para ser amigável com o equipamento. Existem diversos líquidos refrigerantes que agridem o equipamento, tá? A parte eletrônica se mete dentro da furadeira, causando certos inconvenientes técnicos, tá? Então, o líquido, bem lembrado, Fabião, é um consumível também. Ok, ok. Temos uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo transmitir isso. Assim, a pergunta é a seguinte: quanto ganha de precisão na furação em relação à conicidade, né? E outras tolerâncias geométricas, ou seja, comparado aí a outros meios, quanto ganha de precisão na conicidade da Bacana furação? sim, bacana a pergunta. Quanto ganha? Assim, para começar a responder isso, Fábio, a gente tinha que ter um pouquinho mais de dados. Eu estou comparando contra o quê? Por exemplo, vamos lá. Se eu for pegar a furadeira da minha casa lá, né, que estamos acostumados, vou fazer uma perfuração aqui na minha mesa. Ou pode ser que eu estou meio na diagonal, então a perpendicularidade não vai ser a ideal. De minha mão, eu posso estar perfurando 90 graus, mas 89, 45, enfim. Então, a perpendicularidade também é importante, né? Depois a gente vai montar duas chapas, aí o parafuso não vai passar, né? Porque está meio cônico ou não está perpendicular. E com relação a um oxicorte, por exemplo, o arco ou o plasma também, né? Sempre vai fazer um furo cônico ou uma ferramenta de uma puncionadeira, né? Também fica cônico. Existem normas para isso, né? Para fabricação estrutural de vigas, galpões, enfim. A gente não pode ter uma determinada conicidade, o furo tem que ter uma certa precisão, tá? Então, quanto que a gente consegue ganhar? Cara, é difícil te dar um número, quanto, mas eu sei te dizer que é muito melhor do que esses outros processos. Por quê? Primeiro, a furadeira de base magnética, ela tem uma base plana, então ela vai assentar em cima da chapa que a gente for perfurar, de forma, teoria, perfeita, né? Óbvio que a chapa pode ter as suas imperfeições, e todas elas têm. E quando a broca ela desce fazendo essa perfuração, a tolerância ela é muito menor quando a gente for comparar com outros processos, tá? E restringir um pouco, vamos lá, vamos comparar com uma furadeira de pedestal, uma furadeira
radial. A furadeira de base magnética, quando bem mantenida, ela tem uma precisão superior, um pouco superior a essas outras ferramentas, porque normalmente quando a gente pega uma furadeira radial, furadeira de anos de uso, né, da década de 80, muito comum a gente ver nas caldeirarias do Brasil, furadeiras realmente mais antigas. E um ponto importante, a manutenção das furadeiras Litmax, ela é muito fácil de se fazer. Não é necessário um especialista. Então, qualquer folga que vá ter no equipamento, a gente consegue ajustar rápido e eliminar isso. Consequentemente, a precisão da furação se vê refletida devido a essa facilidade em manter o equipamento bem ajustado, sem folgas, e eliminar elas se caso, né, ao longo do tempo ela venha a aparecer. Ok, bem esclarecido aí. Mais uma pergunta aqui que nós temos, por exemplo, talvez você já tenha até falado um pouquinho sobre isso, mas podemos até explorar um pouco mais, quais os tipos de brocas que nós podemos usar com a furadeira de base magnética, né? E, assim, seus vantagens, seus benefícios comparativamente. Existem dois tipos de brocas anulares, Fábio. Basicamente, que eu havia comentado, né, de aço rápido, que a gente pode reafiar os dentes, né, da broca. E existe também a broca anular de TCT, né, de carburo de tungstênio. E qual que é a diferença? A principal diferença entre um e outro, tá? É a durabilidade, né, a velocidade de corte entre um e outro. Tá, mas eu posso usar qualquer uma para qualquer diâmetro? Em teoria, sim. A gente tem diâmetros de aço rápido, né, desde 12 milímetros até 150, e a broca de TCT é o mesmo. Agora, vamos lá, recomendação nossa, né? Até 50 milímetros de diâmetro, a broca de aço rápido, ela leva uma vantagem econômica, tá? Em comparação de 50 milímetros adiante, 50 milímetros e maiores, é mais interessante a gente realizar a perfuração com uma broca de TCT, tá? De carburo de tungstênio. Por quê? Bom, você vai pagar um pouquinho mais caro de carburo de tungstênio, porém, você vai economizar na operação. Por quê? Ela perfurando esses diâmetros maiores, que em teoria levariam mais tempo, em menos tempo, a gente economiza em energia, em hora homem. A furadeira de carburo de tungstênio, ela tem também uma durabilidade um pouco maior do que a de aço rápido, tá? Agora, a desvantagem dela, qual que é? Se a gente não tomar cuidado, fazer uma perfuração, não olhei se tinha líquido refrigerante suficiente, no meio da perfuração acabou o líquido refrigerante, ou a pessoa, né, comeu bola aí, não colocou o líquido refrigerante, esquentou, então a gente não lubrificou, não refrigerou a ferramenta, a gente pode matar o fio de corte dela e não tem como você reafirmar a broca de carburo de tungstênio, tá? Quando ela acaba o fio de corte, acaba a broca, né? Aí você tem que trocar por uma broca nova. Esses são basicamente os dois tipos de broca anular que existem, de aço rápido e de carburo de tungstênio. Ok, obrigado, Eduardo. Mas aqui uma outra pergunta sobre o ajuste, né? O equipamento se autoajusta a sua rotação de acordo com o diâmetro da fresa, eliminando aqueles cálculos antigos de rotação e velocidade de avanço? Sim. Espera só um minuto. A máquina, ela tem uma estabilização, quer ver só? Um gráficozinho bacana. Eu sempre explico isso, de acordo aí ao diâmetro que tu vai trabalhar. E tem duas coisas aqui, Fábio. Você pode selecionar um range de velocidade. Antes, deixa eu voltar aqui e pegar uma furadeira da série Pro, tá? Pegar a D500 aqui, que ela tem vários ranges de velocidade para a gente analisar. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, velocidades. Parte aqui, o primeiro range de 58 RPMs até 85 e o último de 350 a 520 RPM, tá? Tá, e qual que é a velocidade que eu devo selecionar para fazer uma perfuração qualquer? Bom, a gente tem que primeiro entender qual que é o diâmetro, tá? Quanto maior, bom, de acordo ao diâmetro, a gente tem uma tabelinha, tá lá descrita no manual de cada equipamento também, não vou entrar muito no detalhe, mas de acordo ao diâmetro que a gente quer perfurar, tem uma velocidade recomendada, tá? Quando a gente vai trabalhar com as furadeiras da família Pro, estamos falando de furadeiras, por exemplo, na 500, até 152 milímetros de diâmetro. Tá? Então, por isso que ela tem um range e você pode selecionar várias velocidades. Bom, eu vou complementar a minha resposta com a família D1, que tem somente um range de velocidades, né? De 160 a 390 RPM. Tá? Bom, vamos partir do princípio que a gente vai furar aqui com essa D250, que ele tem somente um range de velocidade. Vou começar a trabalhar,
A furadeira ela vai ajustar a velocidade ela vai tentar, na verdade, manter uma velocidade contínua, tá? E aqui eu quero mostrar esse gráfico, que existe um sistema eletrônico de estabilização de velocidade. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente começar a perfurar, você pode colocar mais carga ou menos carga no equipamento. E com isso, você vai até escutar um motor elétrico, né, fazendo mais ou menos força. Eu faço um comparativo, eu gosto de dar esse exemplo, um motorista de ambulância e uma senhorinha conduzindo o carro dela, né? A senhorinha que vai conduzindo o carro dela, tranquilo, vai ter um desgaste de freio, de óleo, consumo do pneu, né? Enfim, de tudo, muito menor do que a ambulância, que está acelerando, freando, desviando de um carro de outro, né? Por quê? Na ambulância ela está mudando a velocidade constantemente, enquanto a senhora vai conduzindo mais suavezinho. Então, vamos lá, a ambulância vai durar mais ou menos tempo que o carro da senhora? Menos, né? A ambulância tem muito mais desgaste do que o carro que é conduzido de uma forma mais suave. Nas furadeiras de base magnética ocorre o mesmo. Se a gente está colocando mais ou menos carga e está tendo essa variação na velocidade do equipamento, vamos lá, a gente está consumindo mais os carvões lá, os carvões do motor, o induzido, a caixa de engrenagens também está sendo mais exigida, né? Agora, se a gente consegue controlar, independente se a pessoa está colocando mais ou menos força, estabilizar essa velocidade para uma velocidade ideal de perfuração, a furadeira ela vai ter uma vida útil maior, né? Vai ser o equivalente ao carro da senhorinha, tá? Então, acho que eu conceituei bem aqui a questão da velocidade, dos diferentes ranges de velocidade e indo um pouco mais além, que na linha estimável a gente tem esse controle para estabilizar, para suavizar a operação e justamente para alargar a vida útil da furadeira. Legal, Eduardo, legal. Eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, assim, ninguém fez essa pergunta, mas já me fizeram essa pergunta. Então, eu vou colocar porque eu acho legal, né? O que é o cone Morse? Para que serve o cone Morse? Boa. Quando a gente fala cone Morse, às vezes, mas o que é cone Morse? Especialmente quem não é muito familiarizado com furadeiras, pode estranhar, tá? A furadeira, o que é esse tal do cone Morse? Bom, na família Pro, a gente tem cone Morse. O que é o cone Morse? Cone Morse, tá aqui um breve descritivo, mas basicamente ele é esse eixo cônico, tá? Ele serve, Fábio, basicamente para transmitir torque, transmitir um movimento de rotação, tá? Esse eixo, ele tem uma conicidade que é padronizada a nível mundial, né? Se eu estou falando aqui um cone Morse no Brasil, na Argentina, na China, nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo cone Morse, tá? Isso é padronizado por norma. E isso permite a gente instalar diversas ferramentas em uma máquina, em um equipamento que utiliza esse sistema de cone Morse. Então, no caso aqui da furadeira de base magnética, as que levam o cone Morse, a gente pode instalar as fresas anulares, a gente pode instalar um mandril através de um adaptador com cone Morse. Então, basicamente, esse eixo cônico é o tal do cone Morse, tá? E ele serve para facilitar a nossa vida no momento de utilizar diversos tipos de ferramenta. Agora, só voltando aqui nessa tabela, a depender do tamanho e da capacidade da furadeira, obviamente, quanto maior a capacidade de perfuração, também maior tem que ser esse eixo cônico, tá? Maior capacidade, maior o eixo. Aqui eu tenho as duas fotos, né? Quando a gente for trabalhar com a base magnética, ou a gente vai trabalhar com a fresa anular, que é esse eixo aqui, né? Ou então com a broca helicoidal, que aí, através do mandril, acoplado aqui ao cone Morse, a gente consegue fixar uma broca helicoidal na furadeira de base magnética. São esses os dois casos de utilização de consumível na base magnética, os dois sendo acoplados pelo cone Morse. Ok. E aí, o cone Morse posso considerar como consumível ou um acessório, na verdade? Eu colocaria como um acessório, tá? Porque Acessório. na utilização do equipamento, ele não vai sofrer um desgaste. Bom, lógico, né, ao longo de 5, 10 anos de uso, você vai desgastar o cone Morse, mas não é como a broca, né? A broca, ela está ali sendo desgastada e isso é um consumível. O cone Morse, eu consideraria ele como um acessório da máquina.
Perfeito, perfeito. Muito bem. Eduardo, eu estou vendo aqui, as suas respostas foram excelentes, acho que não surgiram muitas dúvidas depois, porque nós aqui estamos já, o pessoal está bem esclarecido aqui, não tem mais perguntas. Então, assim, se você não tiver nada mais a comentar, fique à vontade, se tiver alguma coisa mais que você queira. Só quero deixar aberto, Fábio, provavelmente esse vídeo, essa live que a gente está fazendo aqui, a Codinter vai disponibilizar através dos canais dela. Vai ficar nos canais LinkedIn, da Facebook. Se, porventura, o pessoal não fez a pergunta agora, ou quem está assistindo depois queira mandar a pergunta nos comentários do vídeo ou da postagem, fique à vontade, tá? Coloca lá a tua pergunta, a gente vai buscar responder da melhor forma. Então, deixar claro para o pessoal que isso não termina aqui, né? A futuro, se quiserem seguir essa conversa, tanto o pessoal da Codinter e eu também fico disponível para voltar e responder. Ok. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estiveram conosco agora à tarde. Agradecer a você, Eduardo, pelos esclarecimentos, por tirar nossas dúvidas. Foi muito bom. E aproveitar para convidar a todos, né, até para os próximos eventos dentro dessa série aqui e também outros eventos. Nós temos um evento agora já, o próximo evento no dia 19 e 20 de julho, que é a semana da soldadura robotizada, né? Semana de soldagem robotizada, e peço a todos aí que fiquem atentos aos nossos comunicados, às nossas redes sociais, para que vocês fiquem sabendo do que a gente está preparando para todos, tá ok? Então, assim, muito obrigado, a gente se vê numa próxima oportunidade aí, no próximo evento, tá ok? Obrigado a todos, tchau, pessoal. Obrigado a todos também, tchau, tchau.